Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema Ser a Voz, dar a voz a quem tem voz. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas parceiras. E neste episódio, quem me acompanha é a minha mana, Júlia Lúcia. Olá, Júlia! Salve, Catiana! Bom dia, boa tarde, boa noite! Olá, ouvinte! Bem-vindos ao nosso podcast e nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é Melissa Casimiro, advogada e consultora sênior da Accenture Operations. Pós-graduanda em Negócios Imobiliários pela Escola Paulista de Direito, líder de equipe em gestão de contratos imobiliários para clientes do mercado da telecom. Ativista na luta pelo aumento da expectativa média de vida dos corpos transvestigêneres por intermédio da ocupação no mercado corporativo, representatividade e visibilidade. A Melissa é membro dos grupos Pride Brasil, Comitê de Diversidade, Color Brave, Grupo de Diversidade Racial, ambos da Accenture Operations. Integra também o coletivo Caneca na Mesa, Juristas Negres e IAMB, Instituto da Advocacia Negra Brasileira. E como o som tem o poder de reverberar ideias e emoções, a Melissa Casimiro é também percussionista do bloco afro Ilu Obadimin, aqui de São Paulo. Melissa Casimiro, seja bem-vinda ao Vozes Femininas. Muito obrigada. Bom dia, Cati. Bom dia, Júlia. Bom dia aos ouvintes. É um prazer incrível estar aqui, né? Nós estamos gravando no mês de dezembro, um domingão. Espero que vocês estejam conosco, fiquem conosco, porque o papo vai ser babado. O papo, quando é com travesti, é babado. Então, eu conto muito aí com a presença de vocês e vamos seguir o jogo. É uma honra mesmo estar aqui, saudando vocês, saudando essas mulheres pretas, esta potencialidade deste podcast que é o Vozes Femininas. E vamos lá, tô super ansiosa. Só vamos, né, Mel? Só vamos! Muito bem-vinda, maravilhosa. Muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ser um lindo e belo papo, porque a gente é dessa. Salve a nossa ancestralidade, salve todas as mulheres pretas que vieram antes da gente e que permitem que a gente esteja aqui hoje, né? Como você falou, estamos gravando cada uma das suas casas num domingo de sol. É isso. Muito bem-vinda, viu, maravilhosa? Que bom ter você. Um cheiro. Obrigada. Mel, hoje você transita por vários espaços que historicamente foram negados, né, para o nosso povo preto. Mas eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre essa Melissa incansável que aborda assuntos tão necessários, né, como aqui a Júlia fez a sua apresentação, né, dessa sua mini biografia, porque você é tantas coisas maravilhosas aqui que a gente vai conhecer um pouco mais. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco dessa Melissa, né, dessa Mel, que nas redes sociais, às vezes posta uma foto dos irmãos de forma carinhosa, da avó, que agora, né, é centenária. Então, compartilha um pouco dessa Mel, saindo um pouco desse ambiente corporativo, organizacional, mas quem é essa Mel, né, dessa família aí linda?
Obrigada. Eu acho que quando a gente fala em transitar naqueles espaços que são historicamente negados, né, para o nosso povo, e aí eu tenho uma série de atravessamentos, né, eu falo pelo povo preto, mas eu também falo por povos de corpos dissidentes, então a minha ocupação, primeiro que ela não é individual, né, eu sempre falo que a minha ocupação ela é completamente coletiva. Né? Não existe vitória de Melissa Cassimiro, a louca já se colocando em terceira pessoa, mas não existe uma vitória minha que ela seja individual. Né? As minhas vitórias vão ser sempre coletivas, né? E eu não posso pensar numa ocupação que ela seja simplesmente física. Ocupação simplesmente física, ela é importante, mas ela não é única. Eu tenho que transformar estes espaços que eu venho a ocupar. E eu só acabo a minha missão enquanto eu estiver neste mercado de trabalho quando eu conseguir transformar este espaço. Estou falando de um mercado de trabalho necessariamente todos os locais, né? Mas hoje, enquanto eu estou dentro da Accenture Operations, o meu trabalho de transformação é para aquele local. E aí, quando eu falo também em parceiras dessa empresa, é muito significativo. Há 4 anos atrás, quando alguém começa a se preocupar em falar, olha, a partir do mês que vem, a partir de segunda-feira que vem, uma das nossas funcionárias, ela volta transgênero. Ela volta transicionada. Então, é um efeito também que vai para o meu cliente, é um efeito também que vai para as empresas que são parceiras dessa Century. É um trabalho que ele é feito dentro dessas coletividades que me atravessam, né? Isso é muito importante. Por isso que eu gosto de falar, não basta ocupar somente o espaço físico. Eu tenho que fazer uma verdadeira transformação deste espaço. E a minha missão neste espaço, ela só vai ocupar quando este local estiver transformado. Olha que coisa legal, né? Porque assim, eu passo de uma coisa de carreira, né? Eu tenho uma carreira dentro de uma área de contratos, mas eu me preocupo com essa área de contratos, mas eu também tenho olhos para este lado que as empresas hoje vêm se propondo, que é de trabalhar com a diversidade e inclusão. E aí eu gosto de falar que enquanto para mim tem sido uma ocupação, mas também tem sido uma invasão, porque cada vez que eu estou dentro de um local que é majoritariamente masculino, majoritariamente não negro, esta minha corporeidade, ela faz com que as pessoas reflitam de uma certa forma que elas têm corporeidade também. Que é engraçado, né? Que a única pessoa que tem corporeidade, que tem raça, que tem sexualidade, que tem identidade, são pessoas de grupos minorizados. Cada vez que eu estou com estas pessoas, eu, de uma certa forma, eu vou provocar para que elas reflitam que elas também estão no lugar de corporeidade, seja uma corporeidade que seja heterocisnormativa, seja uma corporeidade que seja não negra. E é muito importante que essas pessoas comecem a se pensar como sujeito destes lugares, porque por muito tempo quem está pensando em estar nestes lugares somos nós. Somos nós mulheres negras, somos nós mulheres trans, somos nós pessoas LGBTQIA+. Acho que é bem interessante também quando a gente fala sobre uma linha do tempo, né, concatenando aí com a sua pergunta, é muito necessário a gente falar sobre que sistematicamente a branquitude ela tenta apagar e invisibilizar os nossos corpos. E aí este mercado de trabalho, lembrando, né, a gente se prepara a vida inteira para a gente ter no imaginário dos nossos pais, sucesso na vida, né? E aí a gente se prepara, a gente estuda, a gente faz diversos cursos para estar aonde? No mercado de trabalho. Para estar dentro de uma cadeira de mercado de trabalho, né? Aquele imaginário que a gente vem fazendo uma construção, mesmo sendo artista. Quando a gente fala em artistas, e hoje a gente tem cada vez mais corpos dissidentes sendo artistas, a gente não pode esquecer que esses artistas, eles são presos a uma empresa. Eles são presos a um contrato. Eles têm mais liberdade de se expressar, né, com as suas corporeidades, mas eles estão presos dentro
de um contrato dentro de uma empresa. Então, quando a gente constrói esta linha do tempo de mercado de trabalho, que 2 décadas e meia atrás ela publicava lá no jornal e exigia boa aparência para que esta pessoa fosse qualificada a estar naquela empresa, a gente vem recontando, né, principalmente mulheres negras, mulheres que estão na base, vem recontando o que é boa aparência, vem recontando que este é um país que está tentando apagar, né, de uma forma sistêmica e invisibilizar corpos que estão fora de um padrão que eu não sei quem criou esse padrão. No dia que a gente descobrir quem criou esse padrão, a gente coloca realmente ali naquele dia de Judas, né, pra gente dar pelo menos umas boas pancadas na pessoa para falar, olha, esse padrão... Reparação histórica. A gente precisa descobrir quem foi que fez isso, né? Chama essa pessoa. Olha, chama essa pessoa, por favor, porque a gente vai jogar pedra. Aí tem só mais um para acabar aqui essa pergunta, você colocou de um trabalho incansável, né? E eu gosto realmente de não negar trabalhos e oportunidades, porque justamente eu preciso honrar quem veio antes de mim. Quem veio antes de mim é a minha avó, que amanhã faz 101 anos, e tantas outras ancestrais minhas, que elas tinham voz, mas elas não tiveram a oportunidade de mostrar essa voz. Não significa que a minha geração é mais babadeira, né? Que a gente que conseguiu quebrar. Não. É um processo histórico que cada geração está entregando para a próxima geração um mundo melhor, um mundo onde a gente consegue discutir sobre as nossas questões, né? E também sobre honrar os corpos dissidentes. Quantas pessoas estiveram dentro do mercado de trabalho ou não conseguiram acessar? Aí eu falo muito pelas travestis que elas não conseguiram acessar o mercado de trabalho por conta da corporeidade. Quantas pessoas tiveram que ficar presas em casamentos, dentro de um padrão de gênero masculino, sem se realmente se libertar, sem se assumir, né? Não entendendo quem era ela, né? E achando que ela era uma pessoa errada, e aí ter trans dentro do mercado de trabalho, eu também estou honrando estas pessoas que elas não sequer imaginaram que isso seria possível. Tem trans que são 30 anos mais velhas do que eu, e elas falam, a gente jamais imaginaria que vocês estivessem ocupando este mercado de trabalho, que vocês chegariam a este lugar. Mas a gente não chegou neste lugar, na verdade, elas prepararam isso pra gente. E aí, quando eu tenho uma filhada de 8 anos, eu penso que eu tenho que deixar o mercado de trabalho muito melhor. E não só o mercado de trabalho, eu tenho que deixar afetividades melhores do que ela, né? Então, interseccionar tudo isso é um grande desafio, né? Colocar tudo isso num liquidificador não é tão fácil, né? Porque eu falo por mulheres pretas que já conseguiram uma evolução e ainda não estão contempladas, mas de uma certa forma estão mais preparadas para o básico, mas eu também estou falando de mulheres trans negras que a gente só sobrevive até os 35 anos, né? Que a gente ainda é expulsa de casa aos 13 anos, que a gente não tem acesso ao que é básico para as pessoas, né? Ao sistema de saúde, ao sistema educacional, enfim, às instituições. É claro que o racismo vai vir para todas, mas ainda para esta parcela da população, ainda vem de uma forma mais agressiva. Mel, incrível que você pontuou várias questões e eu queria pegar a questão do afeto. Em um outro podcast, você falou sobre o ambiente empresarial, você chamou atenção para a necessidade que os ambientes empresariais, corporativos, tivessem essa perspectiva de diversidade, uma primeira perspectiva que é a da inclusão.
e da elaboração, da construção de um ambiente efetivamente acolhedor, ou seja, que tivesse no plano estratégico dessas empresas, dessas corporações, formas e atitudes concretas de inclusão das pessoas que não representam a maioria ali. E aí a gente está falando de negros, nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando de transgêneros, nós estamos falando de pessoas portadoras de necessidades especiais, enfim, a diversidade é extremamente ampla, e o que eu gostaria de chamar a atenção aqui e trazer para a nossa conversa agora é que a gente já tem aqui inúmeras pesquisas que mostram que uma empresa que tem um ambiente plural, ou seja, um ambiente diverso entre os seus colaboradores, essas empresas elas conseguem um ambiente mais positivo, mais agregador, e isso resulta em dados muito mais potentes para o mercado, ou seja, ela consegue trazer resultados mais expressivos nesse mercado que é cada vez mais competitivo. E aí, a gente sabe que quando a gente vai para uma reunião no ambiente empresarial, a gente vai com números, a gente vai com dados, mas nem apresentando esses dados, nem sempre somente esses dados concretos são suficientes para que as lideranças, né, tomem atitude ou estabeleçam e aprovem estratégias de inclusão efetiva. Então, a gente tem aqui no Brasil, de acordo com o IBGE, para citar um dado e um dado oficial, nós temos, por exemplo, a presença de mulheres reduzida. A gente saiu de 40% para 38%. E esses dados são de 2018, nem é um dado assim tão atual, mas é o dado que a gente tem de ordem oficial. Eu fiz questão de trazer um dado de ordem oficial aqui para a gente evitar qualquer viés. E aí, Melissa, eu gostaria de saber, na sua percepção, por que há tanta dificuldade de ter mulheres, né, em cargos de liderança? Por que ainda os empresários brasileiros, apesar dos números, ainda resistem diante da potência que é ter uma mulher em cargos de liderança? Uhum, excelente. A gente vai dividir também essa pergunta em várias partes. Mas, assim, objetivamente respondendo esta pergunta, com certeza é fruto de um resultado do papel de gênero e do patriarcado. Né? A gente ainda vive numa sociedade, num papel de sociedade, ainda que o papel de gênero masculino e feminino ainda é, né, este papel de gênero que o homem é o provedor, o homem realmente é a pessoa que vai para o mercado de trabalho, o homem é a pessoa que inspira confiança, é o que está responsável pela tomada de decisões, isso ainda afasta a mulher do mercado de trabalho daquele local de decisão. Por mais que a mulher esteja provando que hoje a mulher estuda muito mais do que o homem. O tempo de estudo da mulher é superior ao do homem. Mas aí nós estamos falando de uma coisa muito estrutural, que é o patriarcado. E a gente precisa realmente dar esse recado. Por isso que é muito importante, Júlia, a gente falar entre os grupos, falar entre a interseccionalidade entre os grupos, né? Porque quando a gente ainda fala da mulher negra, né? E é necessário a gente falar neste país sobre raça, classe e gênero, porque senão a mulher negra nunca vai ser contemplada. É muito importante também a gente colocar o viés dentro do mercado de trabalho destas mulheres negras, porque do contrário,
o racismo estrutural vai tomar a frente. Aí, de repente, a mulher vai estar contemplada, daqui a pouco as pesquisas vão estar subindo novamente, que a mulher está ocupando cargos de liderança, mas quando você vê, é uma mulher que não é uma mulher negra. E essa mulher negra, ela vai estar utilizando dos mecanismos do racismo, do racismo estrutural e institucional para não colocar essa mulher negra em destaque. Então, a gente precisa falar, toda hora a gente tem que fatiar. A gente está realmente querendo mais mulheres dentro do mercado de trabalho, a gente já tem mais mulher dentro dos ambientes de ensino, isso é muito importante, mas também por conta do papel de gênero, são mulheres que estão mais cansadas, né? Porque é a mulher que ela estuda, ela trabalha, ela se especializa, ela tem que chegar em casa e dar conta do trabalho de casa e ainda dar conta de cuidar daquele marido, porque a gente ainda não fez uma revisão e uma reflexão dos papéis de gênero, né? Hoje, muitas vezes a mulher, né? E aí não estou nem falando de uma mulher feminista, mas a mulher ainda educa aquele filho para ser um provedor de lar, né? Para não ajudar a sua mulher, né? Para que o filho seja um problema da mulher, seja problema não, né? Seja uma questão da mulher, né? Quantas famílias hoje são monoparentais e são sustentadas pela mulher, são subsidiadas pela mulher, e o homem muitas vezes dá uma pensão que é mínima, de R$ 300, e acha que está fazendo muito, mas não. E aí, então, ou seja, a mulher, dentro daquele papel também que é vendido como sendo uma mulher múltipla, né? Uma mulher que dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de cuidar da casa, de cuidar do filho, é uma pressão muito grande, é uma opressão, na verdade, né? Quando coloca este papel de gênero para a mulher, né? Porque a mulher tem que dar conta de tudo, da educação, da limpeza, do trabalho, de ser bem-sucedida, de estar sempre muito bonita dentro do padrão que a sociedade coloca, enquanto para o homem não precisa. O homem vai lá, ele estuda, ele muitas vezes está sendo contemplado dentro do privilégio, né? O privilégio é visto como masculino, então quantos homens incompetentes a gente conhece em lugares de destaque? Quantos homens incompetentes ou com menos estudo e menos qualificação que a mulher a gente vê dentro de empresas em posições estratégicas, enquanto a mulher está ali tentando ainda? Então, este é um dos pontos, né? Este é um dos pontos da sua pergunta. A gente está falando de um país que ainda fala sobre o patriarcado ocidental. E esse é um dos vieses que a gente tem que se fortalecer entre os grupos femininos, entre os grupos feministas, entre os grupos minorizados. A gente tem que interseccionar estas lutas. É muito importante que a mulher branca reconheça qual que é o histórico, qual que é a história, quais foram as opressões que a mulher negra sofreu e ainda sofre, e aonde o lugar dela contribui para a opressão dessa mulher negra, porque não adianta nada a mulher branca chegar no cargo de liderança e continuar reproduzindo todas as opressões que são oriundas de um privilégio masculino branco, né? Eu acho que isso é muito importante, falar entre estes grupos e também começar a conversar com estes caras, né? A gente precisa dar o recado para os homens que eles vêm se beneficiando há muito tempo sobre os seus privilégios, sobre o privilégio masculino do patriarcado, né? É muito importante mesmo a gente mostrar que eles vêm se beneficiando disso a todo momento, né? As pesquisas vão ajudar, mas as pesquisas em si, né, Júlia? Uma coisa é mostrar a pesquisa, falar, olha, quando a gente tem uma multiplicidade de gêneros na liderança, a empresa vai ganhar mais, mas a gente precisa passar o recado para esses caras de quais são os papéis de privilégio,
né? Não existe uma revolução feita com bolinha de sabão. Para a gente mudar essas estruturas, algumas pessoas vão ter que minimamente recuar para que outras se coloquem, sejam projetadas à frente. E que, mais uma vez, né, aí é importante também que este homem branco, né, ele também se veja de uma forma coletiva, que ele está construindo um modelo de sociedade que não é para ele, que são para os próximos. E aí, essa é a grande missão. Essa é a grande missão de colocar um sujeito que é sistematicamente, historicamente privilegiado, colocá-lo numa posição de não privilégio, de se colocar como específico, dele ter aquele lugar de realmente ele não é o dono do mundo, que ele vai perder privilégios e que ele precisa perder esses privilégios para ele pensar numa sociedade futura, posterior e que contemple todos. O mundo só vale a pena quando for um mundo que contemple todas as pessoas, aonde caibam todo mundo, onde caibam pessoas brancas, onde caibam pessoas pretas, onde caibam pessoas dos nossos povos originários, onde caibam pessoas gordas, onde caibam pessoas LGBTQIA+, onde caibam pessoas que hoje não estão neste mundo, né? As pessoas estão neste mundo, mas não estão. A gente precisa contemplar todas essas pessoas. E quando a gente fala em contemplar, a gente fala em mudança de estrutura. E mudar a estrutura, a gente sabe, né, nega? É muito difícil. Nossa, sim. Se para a gente fazer uma aprovação, às vezes, de uma legislação, né? Se a gente fala na legislação de cotas, já traz uma série de traz uma verdadeira guerra civil, muitas vezes, quando a gente vai discutir assuntos de grupos minorizados. Imagina quando a gente fala em estruturas. Estruturas é uma palavra pequena, mas ela é de uma significância, ela é de um significado enorme. E não é todo mundo que quer entender o que é estrutura. E estrutura dá conta da complexidade das ações, da complexidade de tudo que está envolvido num processo de mudança. E aí, te ouvindo, Melissa, eu fiquei perguntando aqui para mim, você é hoje uma executiva de uma empresa de tecnologia, né, uma empresa internacional, é uma mulher negra e trans, então é uma mulher negra e trans em um ambiente corporativo. Quem veio antes de você e propiciou a possibilidade de você se desenvolver dentro da empresa, e o que você, enquanto mulher, né, dentro desse espaço, nesse papel de liderança, tem realizado para poder justamente democratizar e incluir e dar possibilidade para que outras lideranças das minorias que você citou também tenham o seu espaço. Tá. Quando eu estou uma pré-executiva, né, eu gosto muito de falar que eu sou uma liderança, né, não gosto muito da palavra executiva, eu gosto muito da palavra liderança, né. Enquanto eu estou líder hoje neste local, eu preciso entender que é um local, eu preciso saber de onde eu vim e para onde eu quero ir. Né? Eu acho que esse papel é muito importante. Por isso que eu falo que a minha vivência, a minha transvivência, ela é coletiva. Essa minha vitória hoje, ela não adianta nada se eu não conseguir reverter para uma coletividade. Para uma subjetividade, nossa, muito bacana ter a possibilidade de estar ali, de estar ocupando aquele espaço, de estar numa tomada de decisão. Mas, no fundo, não adianta eu ser uma trans preta hoje dentro de uma empresa de tecnologia, de ter esta liderança e dormir e pensar que eu posso dormir tranquila se eu não fizer um trabalho que seja um trabalho feito para um trabalho de base. Se eu não pensar que num prazo de 2, 3 anos, eu tenho que dobrar a quantidade de pessoas trans dentro da empresa que eu estou, e que essas pessoas elas comecem a alçar voos para que elas estejam também em liderança, sabe, Júlia? Porque não adianta nada, porque senão fica aquele trabalho, e tem empresas que estão tratando assim hoje, que tem a trans está lá se destacando, mas é só ela.
Não adianta nada. Não adianta nada. É um trabalho que ele é feito simplesmente para a diversidade e inclusão de hashtag, né? Porque a pessoa vai lá, vai utilizar aquele corpo daquela trans no mês da visibilidade trans, no mês do mês LGBT, do orgulho LGBT, né, vai utilizar aquela pessoa, mas aquela pessoa não tá entendendo qual que é o papel dela, né? Então, quando eu fiz a minha transição, o meu primeiro recado foi: eu quero saber quando que vai ter a outra trans, né? Porque eu já sabia que, eventualmente, estando eu numa empresa com mais de 10 mil pessoas, seria muito pouco. Eu não conseguiria fazer nenhuma transformação. De novo, a minha ocupação dentro do mercado de trabalho, ela só é válida se ela trouxer um viés de transformação. Ou seja, eu acabo trazendo muito mais objetivos, funções. Para mim, não basta somente eu cumprir as minhas metas corporativas no que tange aos contratos que eu ocupo, mas muito mais vale colocar em discussão o papel de grupos minorizados, né? Como que eu trago essas pessoas da base e como essas pessoas podem ser inclusas ou na Accenture ou que elas possam estar inclusas em qualquer outra empresa, e que não é um trabalho tão fácil. Quando eu coloco que meninas trans, elas têm um processo de ruptura familiar aos 13 anos, significa que só 0,02% de corpos trans elas conseguem terminar uma graduação. Então eu falo, puxa, qual que é o papel? Por isso que eu falo bastante no papel do cliente e no papel dos fornecedores, né? Porque de repente realmente não vai ter esta vagas com skill de segundo grau, né? Eu não sei como se chama hoje, para pessoas trans, mas de repente no parceiro ou no cliente vai caber. E aí, dentro deste local, né, considerando que o trabalho é aquele local que dá dignidade humana para que as pessoas se refloresçam, essa pessoa vai lá com essa mesma estratégia, porque nós somos estrategistas, né? Nós somos estratégicas, né? Mulheres pretas, mulheres trans, né? Dentro de um país tão desigual, nós precisamos ser estratégicas a todo momento. A gente não precisa ser forte a todo momento, mas a gente não pode esquecer das nossas estratégias. Então, essa menina ou esse menino, quando estiver dentro desta empresa, que ela tiver com aquele salário, que ela tiver, ela não precisa mais se preocupar, de repente, com outras questões, que são questões de repente, vai continuar usando o SUS, porque a gente ainda tem uma briga muito grande de reconhecimento dos tratamentos que a gente precisa, dos acompanhamentos que a gente precisa, mas de repente ela vai ter o convênio dela, ela vai ter uma saúde muito melhor e ela vai pensar em entrar na faculdade. E quando ela pensa em entrar na faculdade, ela começa a ser vista como, para aquela menina que está ali nova, com 11, 12 anos, de repente puxa, eu também sou trans, e tem aquela mana daqui da minha cidade, que trabalha numa empresa XY, e ela está na faculdade e ela trabalha. E que não propriamente eu vou precisar, e não é só para aquela menina, é para a mãe daquela menina, é para o pai daquela menina. A gente precisa, eu falo muito das pessoas trans, né? E aí eu gosto muito de falar porque me afeta muito, né? Quando eu trago aqueles números, me afetam muito. E aí aquele pai, aquela mãe daquela menina trans, vai falar, puxa vida, a minha filha também é trans, e a minha filha trans, ela já pode ocupar aqueles espaços, né? Eu não vou precisar expulsá-la de casa porque eu não tenho capacidade para lidar, né, de uma forma muito secundária, mas eu não tenho capacidade de lidar com a transgeneridade dela. Por isso que eu expulso ela de casa. Eu expulso ela de casa porque eu não tenho condições psicológicas de saber qual que é a estrutura que eu vou dar para essa menina. Por isso que muitas meninas trans, elas são expulsas de casa, né? Porque o pai, principalmente bom, enfim, eu não vou colocar a culpa na conta de um ou de outro, mas enfim, a nossa constituição familiar binária
na verdade, não sabe como cuidar de um filho trans, como cuidar de uma filha trans. Então, eu acho que envolve tudo isso, né? Você vê que eu vou e volto em todos os assuntos, né? Porque eles se relacionam muito, né? Então, por isso que eu falo, estar neste lugar de uma liderança dentro de uma empresa de tecnologia, aonde eu faço o teste do pescoço e muitas vezes eu enxergo homens brancos, é importante por tudo isso. Né? É importante porque eu estou recontando uma história, é uma história de papel de gênero, eu estou contando uma história das vitórias dos grupos LGBTQIA+, eu estou contando uma história de vitórias dos movimentos negros unificados, né? Eu estou contando toda essa história. Por isso que eu falo, eu nunca venho sozinha, eu não estou sozinha em lugar nenhum, né? Quando eu chego, eu sempre chego. É muito engraçado, né? Não sei se vocês fazem isso, tá? Mas eu cumprimento na rua todas as travestis e cumprimento todas as mulheres negras. É engraçado, parece que a gente já se conhece. Mas eu tô sempre sorrindo, não sei se vocês passam por isso. É uma afetividade. Eu posso talvez conhecer a pessoa e não gostar da pessoa, tá? De repente a gente vai pós-vacina, de repente tomar uma cerveja com aquela pessoa e não gostar daquela pessoa. Mas se eu encontro aquela pessoa numa calçada, se eu passo por aquela pessoa no transporte público, é uma coisa muito engraçada. A gente se afeta, a gente olha uma para outra, né? Quando é trans, então, ela tá no último vagão, eu tô no primeiro, eu sei que ela tá lá. E a gente vai trocar olhares. A gente vai sorrir uma para outra. E é sobre isso. É sobre isso, Mel. Já aconteceu comigo várias vezes, principalmente antes da pandemia, né? Tá na rua, né? Num trem, num metrô, num rolê, enfim, e ver uma outra mana preta e a gente nunca se viu, nunca. Mas a gente cruza o olhar e a gente sorri com o olhar, né? Meio que assim, tipo, eu tô aqui, né? Eu não sei, é uma coisa incrível. A gente nem sabe explicar, na verdade, o que é. Mas assim, a gente se olha, parece que a gente já tá best, né? Tipo, e às vezes é só como se diz, uma cruzada na rua, mas é a cruzada sorrindo, né? Assim, que bom que você tá aqui, né? Que bom que você tá aqui, que bom que eu tô aqui e que nós estamos vivas. A gente não precisa trocar todo esse enredo, né? Não! Mas... Não! Fala, Júlia. Além de não ter que trocar o enredo, mas eu acho que tem essa sensação de pertencer, né? De se reconhecer e de pertencer. Como isso é poderoso, como isso é acalentador, né? E é poderoso no sentido de você também se reconhecer no outro e de você subentender até que tem uma estratégia. Olha, eu estou aqui. Como a Kati colocou, eu estou aqui. Se alguma coisa acontecer, estou contigo. Isso é muito poderoso, né, Kati? Nossa, é demais, é super poderoso, assim. Você nunca viu a Mana na vida, mas você cruza o olho, aí às vezes assim, ela olha para você, sorri com o seu cabelo, né, com a sua roupa. É só uma trocada. Sempre faz me lembrar, Mel, dessa questão também. Uma vez eu estava indo para um evento, né? Lembrando que é sempre antes da pandemia, tá, pessoal? Que eu sou a pessoa da rua, tá, Mel? Quem sabe a gente se encontra quando chegar a vacina. E tô 9 meses aqui dentro de casa, trancada. Mas, né, nessas andanças que eu tinha, eu ia num evento grande. E eu desci da estação, e eu não sabia, eu acho que eu passei do lugar, na verdade, né? Que eu sou um pouco assim. Geografia não é muito meu forte. Eu acho que eu passei e eu não sabia se eu voltava, se eu ia. E era uma estação meio que isolada. Era de tarde, né? Tava claro, assim, era de dia. Só que é isolada. E a gente é mulher, né? Mulher preta. Tava isolada. Eu desci, eu falei, eita. E o segurança da estação não sabia nem me dizer para onde eu ia. Se eu ia para frente, se eu ia para trás. Aí eu desci, olhei para o lado, olhei para o outro. Tinha uma mana preta. Percebi que ela também estava olhando para o lado, olhando para o outro. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, né? Aí eu acho que eu perguntei para ela perguntou para mim, eu não sei. Aí ela falou assim, você vai em tal lugar? Aí eu falei, eu vou. Eu falei, foi isso. Eu fui perguntar para ela
se ela sabia se o tal lugar, né, onde ia ser o evento, era para frente ou era para trás. Aí ela falou assim: fica tranquila, que eu acabei de chamar um carro de aplicativo e você vem comigo. Ela nunca tinha me visto, mas ela viu que eu ia para o mesmo lugar que ela e que eu estava assim, tipo, apreensiva, né? Se era para frente, se era para trás, porque se fosse tanto para frente ou para trás, eu ia passar por por ruas, né? Calçadas isoladas, com mato. E aí ela falou assim: vem comigo. E fomos juntas. Eu fiquei assim, que tudo, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre a gente se proteger, se fortalecer. Eu não preciso saber da sua história, Mel. Eu não preciso te conhecer, eu só preciso te respeitar. Eu só preciso saber que você é uma das minhas, né? Que aonde você vai, eu tô junto, né? E eu tô aqui, Mel. Na hora que você quiser, você sabe que eu tô aqui e pronto. Se eu estiver na rua passando perigo, vamos juntas, né? Não vou largar sua mão. E o segurar na mão é de verdade, de fato é isso. E a outra coisa que eu também queria compartilhar, que você está trazendo para a gente, porque está sendo maravilhosa a nossa gira, é o quanto que é importante para a gente acabar com esse patriarcado, né? Da gente cuidar dos meninos, né? Das nossas crianças, dos meninos. Dele a gente começar a educá-los no sentido de dar responsabilidade, do fazer da casa, do cuidar da mãe, né? Do cuidar da irmã, de arrumar a casa de fato, né? E quando a gente fala do cuidar da mãe, é para quando ele for casar com uma mulher, se for o caso, né? Ele não abandonar essa mulher se ela ficar doente, porque o alto índice de homens que abandonam mulheres, né, suas companheiras, quando essa mulher fica doente, sofre algum tipo de doença que de repente deixa ela impossibilitada dos fazeres, né, e de seguir a vida, o homem abandona, ele segue a vida, ele segue o baile, sem olhar para trás. E quanto que isso que a gente sabe que ao contrário não acontece, né? Porque a mulher, se o homem fica doente, a mulher, coitada, ela deixa de fazer a vida dela para ficar ali, ó, até a hora da morte, cuidando daquele homem. E se ao contrário essa característica é muito forte no sistema prisional. As mulheres não recebem visitas dos homens. Os homens recebem visita das mulheres. Olha só. Isso não precisa nem muita tradução, né? Realmente, quando a gente vê esses números, né, das visitas dentro do sistema prisional, isso passa muito em televisão, a gente vê que as mulheres são abandonadas, né? E os homens não são abandonados. Olha, o homem sempre é mimado, né? É engraçado isso. Em todas as fases da vida. Por isso que tem tanto homem com 40 anos, né? Que o presidente diz, é um moleque. Pois é, por isso que a gente está aqui para acabar com isso. A gente não quer falar dessa pessoa, mas de vez em quando eu falo, né, gente? De vez em quando eu esqueço, né? A gente não quer falar de algumas pessoas, porque esse papo tá tão gostoso, tá tão produtivo, né? Você vê que a gente começa falando de mercado de trabalho, quando vê, a gente já tá falando de encontrar com a mana preta, com a mana trans na calçada. Olha só as voltas que a gente dá. As crianças que lutem, porque a gente está lutando, e o patriarcado que nos espere. E olha, Mel, eu quero que a vacina chegue para a gente dar bem rolê, tomar nossa, né? Eu não bebo cerveja, mas a gente pode tomar outra coisa, vários drinks, né, da Close. A gente toma tubaína, a gente toma suco, tem tantas... Agora, a gente já mistura fruta, fica tudo uma delícia, né? Não é? Eu acho chique. Nessa primeira temporada aqui do Vozes Femininas, a gente conversou, né, dialogou com mulheres fantásticas, divas, inspiradoras, enfim, um presente, né? E você está aqui também para completar. Teve um episódio que a gente falou com a diva, no episódio 24, com a diva Ana Bavon, que eu sei também que você... que você é muito poderosa, né? Ela é muito poderosa, ela é muito diva, gente. Ela é bafônica, pronto. Já coloquei numa palavra. Embora ela não caiba em uma palavra, ela é de várias. Nossa, Ana Bavon, coração, Ana, um beijo. A gente é muito sua fã. Coração. E aí, Mel, ela fez a seguinte reflexão. A gente nasce para o que a gente é.
uma hora a nossa natureza vai vir e a gente vai conseguir entender que caminho iremos seguir. E eu te pergunto, Melissa, como que foi essa virada de chave, né? Qual o ponto determinante para você, Mel, definir qual caminho seguir e construir essa história tão representativa? Na verdade, a minha virada de chave, ela vem do incômodo. Ela vem de elementos de uma equação que talvez um dia, quando eu descobrir quais são esses elementos da equação, eu volto para falar com vocês. Hoje eu não sei quais são esses elementos da equação, mas era uma equação que com certeza ela falava do incômodo, porque eu vim de uma geração, eu nasci no comecinho dos anos 80, nasci no comecinho dos anos 80 em São Paulo, Brasil. Hoje eu sou aroxiana, né? Eu moro aqui no Largo do Aroche, vim aqui para o Largo do Aroche, que é um bairro central aqui de São Paulo, não é nem um bairro, né? Uma parte aqui do centro de São Paulo, que ela é muito LGBTQIA+, né? Lembro de alguma pesquisa, alguma pesquisa antiga, tá? Mas não sei os dados. Mas é uma pesquisa, é o local que mais tem LGBTQIA+, em São Paulo. Eu acho que hoje isso já mudou um pouco. Ainda continua sendo aqui a grande concentração, mas eu acho muito legal hoje ter o movimento de ter pessoas LGBTQIA+, assumidas nas periferias. Acho esse movimento maravilhoso. Então, enfim, eu nasci nos anos 80 com o advento de uma doença chamada AIDS, em 1981, que é no mesmo ano que eu nasci. Então, ser uma criança LGBTQIA+, nascida em 1981, por mais que eu pudesse me entender como LGBTQIA+, eu lembro muito da capa do Cazuza, aquela capa muito maldosa da Veja com Cazuza. E esse seria o futuro das pessoas LGBTQIA+, né? Nós crescemos no estigma do preconceito, nós crescemos no estigma da zoação, nós crescemos no estigma de não valorizar, de só ver o lado pejorativo da Vera Verão, né? A gente não queria ser chamada de Vera Verão. Né? Hoje é um orgulho ser chamada de Vera Verão. Se alguém falar Vera Verão, um beijo, né? Vou amar, porque foi uma mana maravilhosa. Uma pena não ter vivido 10 anos mais para colocar essas questões em discussão como a gente coloca hoje, né? Porque ela tinha muita coisa para trazer para gente. Então eu nasci nessa atmosfera, eu cresci nessa atmosfera, que ser LGBTQIA+, era uma coisa muito errada. E quando eu entro no mercado de trabalho, quem me dá o primeiro tapa é a expressão de gênero. Eu falo que a expressão de gênero é uma expressão de gênero oriunda de um seguinte apartheid que existia em São Paulo, e ainda existe. Que em São Paulo tinha um local chamado Nostro Mundo. Quando eu saí, eu passei o Réveillon de 95 para 96, ou 96 para 97. Eu falei que eu ia para casa dos meus amigos, mas eu queria ver uma entidade chamada Roberta Close. E a Roberta Close, ela estaria na Nostro Mundo. Nostro Mundo é a esquina da Consolação com Paulista, aqui em São Paulo. Então, Consolação para baixo, Consolação para Jardins, era lugar de bicha branca. Consolação para o centro, que é onde eu moro hoje, Rua Aurora tinha um local chamado Estúdio 720, era lugar de bicha preta. E a minha expressão de gênero, ela começa com lacraia. A gente começa a se vestir como lacraia. A gente começa a utilizar os elementos femininos que lacraia utilizava, cada qual da sua forma. Então você vê como é importante aquele movimento do funk da periferia que vai chegar e contempla as pessoas LGBTQIA+. Então, cada qual era a lacraia do seu jeito. Eu era a minha lacraia do meu jeito. E foi a expressão de gênero que bateu na minha cara, porque nessa época eu fazia estágio em Direito, e o estágio em Direito, ele te traz aquele elemento masculino chamado gravata. E aí eu falei, gente, não vou conseguir. Gastei todo o dinheiro de um metalúrgico que trabalhou a vida toda, por mais que ele não fosse muito na minha onda, mas
ele trabalhou todos os anos para investir na minha educação e não vai dar certo. Eu tô chegando agora quase no último ano, e aí eu lembro, gente, de uma cena muito horrorosa, na verdade. Eu trabalhava num escritório, e aí eu conheci. Hoje eu sei que é fruto de um racismo institucional e estrutural, né? Quando liam aquele corpo daquele menino preto, eu só servia para fazer estágio para rodar 4, 5 cidades por dia. Né? Não tinha coisa da internet, então eu tinha que ir no fórum e tinha que pegar o andamento do fórum, né? Chegava. Sempre fui muito, enquanto menino, muito rápido e continuo sendo uma menina muito rápida, então eu já chegava no fórum, já falava, e aí, né, ouvindo a minha Toni Braxton não era Discman, será que era Discman que chamava, que rodava CD? Comia uma pilha por dia, o salário era todo em pilha. Já chegava nas varas, já distribuía, separa meu processo que eu já volto, né? Mas eu queria escrever. Até hoje eu não tive essa oportunidade de escrever, né? Porque eu queria fazer petição, eu queria muito responder recurso, né? Eu queria que o juiz lesse um recurso meu e me desse a argumentação, né? Ele proferisse uma sentença realmente a favor, enquanto advogade, enquanto eu estava dizendo, né, na minha argumentação. Mas quando os escritórios liam o meu corpo, de 1,59 m, franzino, né, corpo negro, os escritórios, eles realmente me davam aquela função de viajar. E eu viajava o dia inteiro, feliz. Tá bom? Viajava feliz, porque eu estava fazendo estágio, e um dia eu ia ter aquela cadeira de advogado, né? A esperança é uma coisa que não. É uma coisa que me move. Enfim, aí um dia tava tendo Domingo Legal aqui no centro de São Paulo. E estavam gravando com Lacraia, né? E Lacraia, tchá, 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 dançando. Aí eu trabalhava no escritório, no Itaim. Aí a advogada falou assim: Elisa, Elisa, você não sabe o horror que eu vi. Assim, de Melicinha, dançando funk. E eu já catava que era lacraia, né? Já catei que era lacraia. Porque a vida delas era de Manuel Carlos. Passava Mulheres Apaixonadas, elas ficavam discutindo sobre Manuel Carlos. A fantasia delas era estar naquela abertura de novela, que era a abertura que colocava suas fotos em preto e branco. A fantasia delas era isso. A vida delas, para elas, era isso. Elas não enxergavam a vida sem ser daquele lado romantizado, não sei como que era a convivência delas dentro da casa delas, porque aquela novela do Manuel Carlos também mostrava uma mulher que apanhava de raquete em casa, né? Mas elas viviam uma coisa muito romantizada, e eu nunca vou me esquecer de uma delas falando que tinha visto Lacraia, e o quão chocada ela ficou com a corporeidade da expressão de gênero de Lacraia. E eu já estava nessa coisa de segundo armário. Na verdade, eu não tinha um segundo armário, tá? As minhas roupas femininas eram guardadas entre o colchão e o estrado da cama. E aí eu saía com as duas roupas. Quando eu virava a esquina de casa, eu já montava, né? Já ia montando, não tinha muita maquiagem naquela época, a pele estava sempre urucum. A gente, Mana Preta, não tinha muita opção para base, a gente também não sabia se maquiar, não, tá? A gente não sabia. E aí, quando eu chego em algum mercado de trabalho que eu falo, a advocacia não é um lugar seguro para mim. É um lugar muito racista, é um lugar muito machista. Eu preciso trabalhar em empresa grande. Então, eu vou trabalhar numa empresa de telefonia muito grande, e que tinha um desafio. Olha, são 20 pessoas agora, daqui 6 meses são 4. E aí eu desenvolvo uma coisa que eu tenho até hoje, de entregar muito mais. Eu não entrego 8 horas de trabalho, né? Às vezes eu entrego 17. Eu entrego, assim, de realmente sair de lá sem saber quem eu sou, né? De ter toda a atenção de cruzar uma Anchieta para não morrer, né? Mas eu ainda continuo fazendo isso, né? Ou seja, olha, ainda continuo tendo que fazer isso para realmente me afirmar. Eu preciso trabalhar isso de uma maneira um pouco melhor, um pouco mais saudável, né? E aí,
qual foi a minha grande pergunta durante muito tempo? Como ser uma travesti no mercado de trabalho? Porque eu também não me aceitava travesti, né? Quando os meus amigos começaram a falar, mana, a senhora não fica com ninguém. Quando a gente fala que aquele menino tá te olhando, você fala, mas ele é gay, eu não gosto. Aí eu comecei a me entender. Porque eu falava, mas eu não sou travesti. Eu falava, imagina que eu vou ser igual a elas. Olha como eu já vinha com esse viés do preconceito da rua, né? Que eu só enxergava a travesti como um local de rua. E que hoje eu consigo entender por que foi colocado este local de rua, né? Mas lá com 19, 20 anos, eu não entendia isso. E enfim, então quando eu entendi, por intermédio de teste de Orkut, que eu era uma travesti, foi o teste de Orkut que me disse que eu tinha disforia de gênero. Ali eu comecei a trabalhar como ser uma travesti dentro do mercado de trabalho. Então eu vim me transicionando por muito tempo. Eu já tinha perdido o ninho, porque quando eu fiquei entre as 4 pessoas, eu passei pelo meu processo de ruptura familiar. Foi ali que meu pai falou, foi muito bom te conhecer, prazer, mas a partir de hoje você não é mais meu filho. Então eu já não tinha mais um ninho para onde voltar, eu não poderia perder aquele emprego de jeito nenhum, por isso que eu lutei tanto para ter esse emprego. E aí eu vim transicionando com elementos. Primeiro eu quebrei o dress code. Dress code foi a primeira coisa que eu quebrei, porque eu saí de um escritório que tinha que usar terno e gravata, mas eu tinha que usar camisa social e uma calça social todo dia. Aí a calça, ela foi diminuindo o tamanho, né? Porque eu nunca usei 30. Eu começo a usar 30 e pouco agora, mas era 16. Eu tinha que comprar em loja de criança. Do 16 eu parti pro 14. Aí do 14 eu começo a coendar neca, porque fica aquele volume na frente, todo mundo acha que eu tinha alguma coisa esplendorosa. Mas aqui, na verdade, eu usava com uma roupa apertada. Então eu já começo a utilizar alguns elementos do mundo travesti. Começa com a neca, eu começo a deixar o cabelo crescer, eu começo a testar sobrancelhas. Né? Então, eu já tive a sobrancelha da Gwen Stefani, eu já tive a sobrancelha da Inês Brasil, né? Eu tive todas as sobrancelhas do mundo. Até hoje que eu não quero mais me preocupar com essas questões, mas as questões de quem nasceu nos anos 80 era isso, né? Hoje as meninas trans são muito mais maravilhosas do que a minha geração. Talvez porque a gente já entregou um mundo diferente para elas em relação à corporeidade trans, né? Mas nós vivemos muito escravas de um padrão binário irreal, né? Nós éramos fãs da Roberta, nós tínhamos que entregar a Roberta, independente do que fosse. Nós tínhamos aquele padrão de mulher realmente muito feminina, muito glamurosa. Eu ainda carrego muito isso, mas hoje a geração que tá a geração que vem hoje, ela já não quer mais saber disso. Ela fala, o mundo, vocês perderam muito tempo, porque o mundo é um mundo de padrão não binário. E realmente é isso, né? O mundo é um padrão não binário. A gente não precisa parecer um homem ou parecer uma mulher. A gente tem que ser quem a gente é. Né? E quantas opressões a minha geração sofreu? E a geração anterior, automaticamente anterior, sofreu muito mais opressões. Elas sofreram Operação Tarântula, quando a polícia chegava nos pontos de prostituição, para elas não serem presas e talvez mortas na época da ditadura, elas tiravam realmente aquela gilete debaixo da língua e se cortavam, porque elas não queriam elas não queriam ser presas, elas queriam ir para o hospital, elas queriam tomar ponto, porque no dia seguinte era uma certeza que elas estariam vivas. Mais uma vez, a estratégia trans que não é falada, né? Que são estratégias por sobrevivências. Nós somos sobreviventes. Por isso que eu honro e contemplo essas mulheres que são anteriores à minha geração. Mas eu também não quero que as minhas próximas venham carregando esses fardos. Quero que a minha filhada de 8 anos, ela realmente continue na escola, que ela consiga debater sobre a transgeneridade dela e que ela realmente consiga se graduar, se pós-graduar e entrar neste mercado de trabalho
sem ter esses questionamentos, e que o mercado de trabalho já esteja mais pronto para contemplar os acompanhamentos que a gente precisa, que não sejam só acompanhamentos que o médico só atende a partir das 14 horas, que o médico muitas vezes vai te chamar pelo seu nome de registro civil, não vai entender nada, ou fingir que não está entendendo, né? Que a empresa, a partir do momento que contrate essa menina ou esse menino, fale: como que é a sua questão com o seu nome? Que tenha um corpo jurídico, assim como a gente já pode comemorar que tem diretorias que são especializadas, né, dentro da empresa, a saúde mental. Acho que uma empresa aí acabou de fazer isso, criar uma diretoria específica para cuidar de saúde mental, mas que eu também tenha dentro desses RHs uma gerência que cuide de pessoas trans, que cuide desde da questão do nome, as questões de acompanhamentos que elas precisem. Então, hoje ainda venho neste mundo como desbravadora com relação ao nome, com relação aos benefícios, como que eu transformo benefícios pensados para pessoas cis, como que eu contemplo as pessoas trans, como eu melhoro estes atendimentos, se possível, me coloque para falar com 300, 400 médicos do plano de saúde, para falar que a gente está no mercado de trabalho, que a gente precisa deles, que eles precisam nos atender, porque nós estamos ali como uma situação de pagantes, né? Mas eles precisam entender quais são as nossas necessidades, quais são as nossas demandas, e entender também, e a empresa também entender que dentro das nossas desigualdades, nós também somos iguais. Né? Nós estamos ali para entregar resultados, mas que a gente está entrando numa empresa sem nunca esquecer que a gente vem deste lugar de transgeneridade, que a gente vem deste lugar de mulher preta, que a gente vem deste lugar de ser um corpo de ser um corpo gordo, né? Eu acho que isso é. E aí eu contei da minha transição, mas a minha transição foi realmente focada nisso, né? Já que a gente não tinha muitos casos de pessoas trans, eu ouvia de vez em nunca alguém falando: tem uma travesti trabalhando numa empresa. Ou quando tinha travestis trabalhando em empresas, eram em locais que elas não podiam ser vistas. Ela era no telemarketing. Tem problema de trabalhar no telemarketing? Nenhum. Quantas vezes eu já cogitei de falar assim: eu vou sair dessa empresa, eu vou me demitir, eu vou trabalhar em 2 telemarketing, porque às vezes eu não aguento mais, eu não consigo ser forte todo dia. E que não tem problema nenhum, mas muitas vezes o mercado ainda colocou a gente, enquanto transgênero, no lugar que ninguém nos vê. Né? Eu não tenho uma voz passável, né? Eu sei que a minha voz não é uma voz feminina. As pessoas vão se questionar quando ouvir falar Melissa. Mas a Melissa não tem uma voz binária. Até nisso, até a voz da gente quer encanar, né? Tudo isso. A voz é um componente maravilhoso que nos identifica e nos representa. E fala das nossas emoções e, às vezes, nos denuncia. E, por vezes, também é um elemento de segregação. Nós tivemos, dentre as nossas mulheres, uma que foi identificada como uma voz escura, a Marlene Voz Escura. E ela conseguiu fazer dessa, que foi uma atitude racista, como uma marca para ela. Ela conseguiu superar e transformar. E falando sobre esses aspectos todos que você citou, você falou sobre todo esse ambiente corporativo que precisa se reinventar. E a gente já entendeu que as empresas que não conseguirem entender que a pluralidade é um caminho potente e poderoso, e quem não conseguir assimilar essas ideias, ele está praticamente fadado à morte. Tem muitas empresas que já colocam a questão da diversidade como um dos valores para se fechar contrato. Então, a empresa que hoje não está preocupada com diversidade, é importante que ela se observe nesse sentido, porque isso
logo menos já vai ser um critério para se fechar ou não negócios. E um outro ponto que você levantou, Melissa, e é desse que eu gostaria de colocar aqui um pouco de luz, é dessa questão dos espaços públicos. Você iniciou a sua fala falando que você é moradora de um bairro de São Paulo que fica na zona central da cidade, que é o Largo do Arocho, e ocupar a cidade. Usufruir do que a cidade te oferece, usufruir dos recursos que a cidade oferece, circular com segurança e liberdade. Esses são alguns dos direitos que todo cidadão tem na cidade. E a gente sabe que não são respeitados. Diante do desrespeito ao direito à cidade, há quem recorra à arte para ocupar as ruas e manifestar os seus desejos, suas lutas, seus valores. E, Melissa, você é percussionista do bloco Ilu ou Badmin, que significa mãos femininas que tocam tambor para Xangô. Eu sou fã desse bloco, admiro demais o trabalho de vocês, que vai muito além do desfile no Carnaval de Rua aqui da cidade de São Paulo. E a gente sabe que essa associação, ela desenvolve vários projetos sociais que falam justamente sobre a cultura ou as culturas de matriz africana, afro-brasileira e também sobre a mulher. Eu queria saber desde quando você toca no bloco e se a sua atuação, se você consegue observar a sua atuação como percussionista do bloco como um ato político. Total, assim, muito, muito boa essa construção que você fez. Porque realmente acho que a proposta do Ilu justamente é esta, né? Quando a gente fala de um trabalho heterogêneo, né, que privilegia, né, a mulher negra, né? Ou seja, a gente está ali recontando, né? A mestra Beth Belli é muito perspicaz, ela é muito inteligente quando ela fala que é um trabalho heterogêneo, do qual a gente está fazendo uma integração entre mulheres negras e mulheres não negras. As mulheres negras a gente está empoderando, a gente está fortalecendo, né, essas mulheres, para que essas mulheres elas saiam de algumas opressões, né? Elas se aceitem como são, né? Elas realmente se reconheçam como mulher elas se reconheçam como potenciais mulheres pretas dentro de uma sociedade ao qual não foi destinado esse espaço para gente, né? Então acho que isso é muito importante e recontar a história de África pela pessoa preta, pelo africano, pelo descendente do escravizado, né? É muito importante a gente recontar essa história. E o local de ter mulheres brancas é justamente para reconhecer essa história, né? Para reconhecer quais são os impactos que essa história teve sobre os corpos dessas mulheres, que ainda tem, né? Porque ainda tem diferenças, né? Hoje nós amamos as nossas diferenças, mas a gente ainda não é tratada como iguais, né? Quando a gente fala do nosso tratamento dentro das instituições, quando a gente vê tantos racismos estruturais, significa que a gente ainda não é tratada de uma forma igualitária. Então, estas mulheres brancas, né, que ocupam outros espaços e que têm também correlações com outras pessoas, elas precisam estar neste Ilu, elas precisam amar este Ilu e passar esta mensagem deste Ilu para outras pessoas, né? Então, acho que o Ilu e acho que fundamental, né, gente? É mulher preta tocando tambor, cantando e tocando para orixá. Nós ocupamos todas as zonas da cidade, levando este trabalho, que é um trabalho, eu acho que é muito importante quando falar de que é mulher preta tocando para orixá, é muito importante, porque vem aí um pensamento decolonial, né? Nós ainda estamos num país que falar de um local não cristão ainda assusta muito.
mas que na verdade, gente, é um papel do colonizador isso, né? E a gente precisa levar para as periferias, a gente precisa levar para as outras nossas pessoas pretas sobre este pensamento decolonial. A gente precisa falar sobre a nossa ancestralidade. A gente precisa falar sobre os nossos orixás. A gente precisa realmente. Eu tô aqui, ó, para os nossos ouvintes, eu seguro um coração trans a todo tempo, que eu tô aqui comemorando, mas eu estou segurando um ABB, né? É um instrumento de Oxum, né? Oxum dança com ABB, né? E Oxum muito estratégica. Sem Ora, Oxum, iê, iê, Oxum. sem Oxum nada prospera, né? Oxum, quando todos os orixás vieram para a Terra, Oxum, com muita raiva dos orixás masculinos, ela rogou uma praga do qual nada fortaleceria nessa terra, nada prosperaria nessa terra. E aí ela realmente ela condena todas as mulheres a não mais fertilizarem, né? A não mais ter filhos. Aí os orixás, muito preocupados, vão, né, ao Lodumaré e falam: olha, não está acontecendo nada, né? E aí o Lodumaré fala assim: vocês falaram com Oxum? Porque sem Oxum, nada prospera. Aí falaram com Oxum, as mulheres voltaram a ser férteis, a vida na terra continuou a prosperar, e Oxum, quando dança, né? Oxum é muito específico falar de Oxum, porque Oxum é uma das orixás que mais foram afetadas ali com Iemanjá do racismo estrutural. Elas foram muito embranquecidas, né? Quando a gente fala Iemanjá, totalmente embranquecida, né? E quando a gente fala de Oxum, ela não traz uma corporeidade da mulher africana. Ela traz uma mulher negra com corpo italiano, com corpo de passarela, né? Mas ela dança com a bebê olhando o mundo ao seu redor, né? Ela é muito estratégica de olhar o mundo ao seu redor. E quando necessário, ela pega o espelho e te mostra, porque ela tá. Eu mostrei o ferro de passar roupa que tá no chão, porque aí você está se enxergando. Ela está querendo te passar um recado que você precisa se rever, você precisa se enxergar, né? Então essa é a função do ABB. Olha que bacana, eu tô aqui. A gente acabou de falar de Iluobá e por acaso eu venho pro meu quartinho da bagunça e encontro aqui o meu ABB. Mas o Ilu é um projeto revolucionário. A gente não pode falar de Ilu sem falar o quão revolucionário é este papel, porque é um trabalho feito por mulheres, majoritariamente por mulheres pretas, né, tocando instrumentos que inicialmente foram destinados aos homens, e aí e tem várias interfaces, né? Que são mulheres realmente fazendo shows, mulheres se preocupando umas com as outras. Então, o trabalho no Ilu não para. E aí, a potência do Ilu é o que mais me surpreende, de ter mulheres mestras, doutoras, mesmo que não mestras, são mulheres muito sábias dentro daquilo que estão vivendo, né? Quando eu falo que são mulheres hoje neste país, são mulheres que fomentam e subsidiam, sustentam famílias monoparentais. Tem muitos casos desses de mulheres pretas no Ilu, né, de mulheres que realmente estão sustentando famílias ali sem uma figura masculina. Né? Mulheres que realmente estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, estão se especializando para tomar aquele lugar, né? Para chegar naquele lugar, com muita consciência que para as próximas o mundo vai ser diferente, né? Quando eu falo que a minha mãe entrou no escritório para lavar privada e eu não entrei neste escritório para lavar privada, né? Então eu estou
honrando este trabalho dela, estou passando, eu não vou ter filho, não tenho, mas estou passando para os meus sobrinhos este lugar. A tia Melissa entrou para ser ali uma liderança dentro de uma empresa americana. Então, a minha sobrinha hoje já está fazendo estágio em grande empresa. Talvez os meus sobrinhos não estejam neste local, né? Porque ainda é um local de mercado muito agressivo. Talvez eles já entendam aquele trecho daquela música. E a Anastácia não se deixou escravizar. E talvez eles montem eles sejam empreendedores pretos, empreendedores levando o recado de fomentar uma cultura do black money neste país. Né? Olha só como a gente passa por várias coisas, meninas. Vocês são umas loucas de convidar. Melissa, maravilhosa! E o que eu acho assim incrível no Ilu, Melissa, é o fato assim de que nós estamos falando de espaço na cidade, porque a cidade também é um espaço onde fica muito explícito as questões raciais, econômicas, políticas e de gênero. E a gente está falando também de som. O som ele reverbera, ele não se limita a um território, ele atinge a diversas pessoas, queiram elas ou não. E essa reverberação, ela incomoda, ela leva esperança, ela mexe com os corpos, ela dá oportunidade para ocupar espaços que muitas vezes são proibidos para esses corpos negros, esses corpos femininos. Então, eu acho incrível a potência desse trabalho que vocês realizam. Gostei muito do que você colocou, acho que tem todo sentido. Vida adoro, longa! né? Vida longa, Iloba de mim! Aê! Vida longa, Iloba de mim. Eu tenho muito orgulho porque aquela procura que eles estavam, eu recebo um bom dia. Eu tenho uma mulher que ela me inspira muito, né? Ela chama Rita Teles. A Rita, ela trabalhava Beijo, Rita Teles, conheço. Você conhece? Ela trabalhava comigo nessa empresa de telecom. E um dia a Rita resolve sair. Né? Olha, isso aqui não é mais lugar para mim, esse ambiente corporativo não é mais local para mim. Eu realmente quero educar e quero trabalhar com artes. E eu sou muito fã da Rita, né? E aí eu acompanho nessa coisa né? Eu tenho redes sociais há muito pouco tempo, né? Quando eu fiz a minha transição, aí eu fiz as redes sociais e olha lá, fiz só a evolução do Orkut lá, o Facebook. Fiz lá uma redinha capenga, comecei a seguir as pessoas, falei, nossa, a Rita tá tão maravilhosa, né? E aí um dia eu fui conhecer o Ilô. E aí, terminou o cortejo, eu falei assim, ai, quero participar disso. Aí ela me olha, que eu acho que talvez aquela discussão ainda não estava, né, de ter mulheres trans no Ilu, né, porque é um processo também de discussão, de amadurecimento. A gente está falando de 4 anos atrás, que foi no cortejo, acho que foi no da Elza Soares, se eu não me engano, não lembro, mas enfim, aí eu recebo um dia um áudio da Rita. Às vezes a gente trocando mensagem, ela fortalece a ideia, amadurece a ideia de estar no Ilu, né? Enfim, aí o ano passado chegou uma mensagem, então eu entrei no ano passado, 2019, e aí em 2018 chegou uma mensagem, Mel, o Ilu tá com um apelo gigante para ter mulheres trans. Então, eu fui essa primeira mulher trans. Cheguei lá, gente, de lace. Eu usava... Eu usava uma lace lisa, porque dentro do meu processo de transição era muito importante eu viver aquelas mulheres negras, né, aquelas divas pop que eu tinha, que me inspiraram. E a Lia era a principal delas. E a Lia tinha aquele cabelo até morrer liso, muito liso, né? Então, para mim, era importante ser a Lia. E aí, quando teve um encontro, quando eu vejo aquele primeiro encontro, aquelas mulheres negras, maravilhosas, se orgulhando da sua corporeidade, se orgulhando dos seus cabelos, né? Gritando ali no microfone que tinha um cabelo 4C. Aí eu falei, mana, para.
a senhora não é careca, a senhora não é calva, a senhora só está com uma trança que vai daqui e tá voltando aqui e tá indo de novo porque eu usava lace. E aí eu tirei a lace, assumi meu cabelo. O Ilu foi muito importante para eu reconhecer mais o meu feminino. Eu tinha aquele feminino mais exacerbado, aquela coisa. Cláudia Raia, quando fez uma novela que ela era uma trans, que ela era Ramona, e ela passava na Avenida Paulista com aquele vestido que os carros quase passavam por cima, porque era uma cauda enorme. Eu tinha esse feminino. E aí eu revi esse feminino, junto com essa revisão da minha negritude, junto com a minha revisão do cabelo, né? E foi muito determinante, né? Para eu estar hoje aqui conversando com vocês sobre negritude, né? Não só conversando sobre transgeneridade, o Ilu tem um papel fundamental nisso. E eu sou muito grata àquelas manas todas, assim, sabe? São 450 mulheres que é um grande quilombo. É um grande quilombo, né? E a gente precisa voltar. Eu escrevi com a mestra Beth Belli um artigo para a revista Sesc, né? Uma revista chamada Revista Rampa, que a Beth chamou o artigo de Somos um governo à parte. E realmente somos um governo à parte. Quando o Ilu está trazendo agora para o Carnaval 2021 pós-vacina, chamado Pequenas Grandes Áfricas, ela quer dizer isso. Nós três somos pequenas grandes Áfricas. Nós trazemos informações ancestrais conosco. O Ilu é uma pequena grande África, porque nós estamos no lugar do não apagamento, da não invisibilização. Nós estamos cientes disso, nós estamos cientes que existe uma necropolítica, como Júlia já colocou aqui, né? Quando a gente fala do genocídio de corpos pretos, que é vindo de uma necropolítica estatal, né? Municipal, federal, então quando nós estamos cientes disso, nós estamos resistindo a este apagamento. É muito importante a gente resistir, porque as nossas ancestrais resistiram da maneira delas. A gente está sendo estratégica para a gente resistir da nossa maneira. Né? Isso. Então, acho que é sobre isso. É muito sobre importante. Isso. Vida longa ao Ilu Obadimi, a todas essas 450 mulheres que fazem a diferença e que existem e resistem e inspiram tantas outras mulheres pretas e não pretas também, né? Então é isso. Vacina chega logo para a gente poder ver o bloco passar. Ao nosso ouvinte, fica tranquilo, que vamos deixar na nossa legenda o site do Ilu, as redes sociais, para que você possa acessar e conhecer mais e mais e mais. Então, um beijo a todo mundo, a todas as mulheres maravilhosas do Ilu Obadimi. Aê, vida longa! Mel, sua rainha, sua maravilhosa diva. Ai, gente, que delícia bater um papo com você, né, te conhecer um pouco mais, né, dessa mulher maravilhosa, poderosa, que movimenta as estruturas da sociedade. Além de movimentar, você está transformando, porque tudo isso que a gente ouviu aqui neste episódio babadeiro. Então, muito, muito obrigada. Muito obrigada por fazer parte aqui do Vozes Femininas. Foi um presente para nós. A gente poderia ficar mais 2 horas. Gente, eu falei 2 horas. O trabalho que eu vou dar para a Júlia Lúcia fazer edição disso, gente, ela vai falar, gente, que trava é essa? Essa trava não para de falar. Lembrando que o Vozes é para isso. É para dar escuta mesmo, vambora. Mas, né, vamos fechar por aqui. Muito, muito obrigada, porque vai ter parte 2 de Mel em 2021, né, gente? Porque a gente quer. Então, tudo de bom para você. Que Oxum lhe abençoe, lhe dê prosperidade, lhe dê vida longa, lhe dê amor em todas as partes da sua vida, em todas as áreas, né? Muita saúde, axé, resistência. O nosso ouvinte não vai ver, mas a gente está vendo aqui, né? Gravando via Zoom, porque estamos em pandemia. Mel tá toda linda, gente. Toda trabalhada na beleza, na melanina, com esse lindo cabelão, com esse, né, brinco maravilhoso, porque somos lindas. De manhã, né, gente? Domingo logo cedo, bem bonitas.
Feliz vida, Mel. Boa festa para você e para sua família. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada por tudo. Até um próximo episódio em 2021. E 2021 a gente possa se ver presencial, com vacina, dando close, né? É isso. Não é mesmo, Júlia? Exatamente. É difícil encerrar quando a gente vê e percebe que tem tantas coisas bacanas e necessárias para serem discutidas, para serem compartilhadas, mas o tempo é um detalhe, né, que a gente não pode esquecer. Então, eu super agradeço também a Melissa, a mais esse episódio com a Catiana, e foi incrível te conhecer, e eu gostaria de saber se você pode deixar suas redes sociais, como que você está nas redes sociais, para que os nossos ouvintes possam seguir contigo, possam conhecer um pouco mais, ou até trocar informações com a Melissa Casimiro. As minhas redes sociais no Facebook e no Facebook e no LinkedIn me acha como Melissa Casimiro. Aí vai estar lá o carão, né? Vai ter um carão lá que depois vocês vão conhecer pelo invite. E no Instagram é o contrário. Outro dia me mandaram uma nota de R$2 escrito Instagram Melissa Casimiro, mas não era eu. O meu é Casimiro Melissa. Eu não cometeria esse crime de escrever numa nota de dinheiro. Então o meu é Casimiro Melissa, o Instagram, o Facebook e o LinkedIn, Melissa Casimiro mesmo. Aí tem alguma coisa lá, 5, 9, sei lá, né? Mas é fácil, porque não tem muitas Melissas Casimiros, não. Tá? E eu queria muito agradecer pela oportunidade, né? Essa troca muito rica. É meu último evento. Eu acabei de fazer um outro podcast agora em 2020, né? No meio da semana. Eu não tenho muita familiaridade com podcast, ainda bem que a gente está aqui se vendo pelo Zoom, porque se é para falar, eu sou um desastre, né? Mas é o meu último trabalho que eu estou fazendo agora no ano de 2020, né? Mas querendo 2021 continuar com todos os trabalhos de realmente reverberar essa voz, essa transvivência, essa transexistência, né? Para que todos estejam conosco e que a gente possa ter um mundo mais igualitário, um mundo com menos preconceito, um mundo onde caiba todo mundo. É muito importante que este mundo caiba todo mundo. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Vou acompanhar agora sempre, 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 sempre. Obrigada por vocês existirem e obrigada por vocês trazerem tanta potência em 2 horas de podcast. Talvez que a gente diminua para 40 minutos, para 1, né? Porque as negas falam. Mas, assim, parabéns pelo trabalho. Eu acho que sem esses trabalhos a gente não consegue. Para a gente ser corpos políticos, para a gente ser entes políticos, a gente precisa aprofundar essas discussões. Então, parabéns. Eu recebi perguntas muito lindas de vocês e dentro do nosso desenrolar, a gente desenrolou de uma forma mais lindamente ainda. Obrigada mesmo. Mel, obrigada a você. Seja sempre bem-vinda, né? Ao Vozes Femininas. E esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa, poderosa, que foi a nossa convidada de hoje, a Melissa Casimiro. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, com os amigos e com os amigos. Lembrando, pessoal, que toda segunda-feira há um episódio novinho com uma mulher babadeira compartilhando a sua narrativa. Júlia, muito obrigada pela parceria de hoje. Até um próximo ou uma próxima Vozes Femininas. Catiana, é sempre uma alegria, uma oportunidade, um convite à reflexão. E por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas.
Portanto, é possível que você identifique alguns ruídos na captação. E se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial, desconsidere. O Vozes Femininas tem apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira. Identidade e produção visual de Ju Dias, da agência Bora Lá. Produção e conteúdo para mídias sociais digitais de Catiana Normandia e Kelly Baptista. Edição e mixagem de Júlia Lúcia de Oliveira, que sou eu. E até o próximo Vozes Femininas. Até mais. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes.